A jornada de Ismael, o primogênito de Abraão, é uma narrativa repleta de promessas divinas, conflitos humanos e a constante manifestação da graça de Deus. Em Gênesis 15, Abraão, ainda sem filhos, recebe de Deus a promessa de que se tornaria pai de uma grande nação. Contudo, as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Ele tinha 86 anos, sua esposa Sara era estéril, e ambos questionavam como tal promessa poderia se cumprir. Neste cenário de incertezas, surge Hagar, a serva egípcia de Sara. Em Gênesis 16:3, Sara, chamada então de Sarai, sugere que Abraão tenha um filho com Hagar, oferecendo-a como esposa. Essa prática, embora incomum aos nossos olhos, era socialmente aceita na época, funcionando como uma forma rudimentar de maternidade substitutiva. No entanto, essa decisão aparentemente prática acabou plantando sementes de discórdia. Quando Hagar engravida, a relação entre ela e Sara se deteriora. Sentindo-se superior por gerar o filho de Abraão, Hagar começa a desprezar sua senhora, e Sara, por sua vez, reage com severidade. Em Gênesis 16:4-5, Sara acusa Abraão de ser cúmplice em seu sofrimento, e ele, em resposta, permite que ela resolva a situação como achar melhor. O resultado é a perseguição de Hagar, que foge para o deserto em busca de paz. No deserto, algo extraordinário acontece. Um anjo do Senhor aparece a Hagar, instruindo-a a retornar e submeter-se a Sara. Mas a mensagem não termina aí. O anjo revela que o filho de Hagar será chamado Ismael, que significa Deus ouve, porque Deus havia ouvido o clamor dela em seu momento de aflição. Gênesis 16:11. Ele profetiza que Ismael seria um homem como um jumento selvagem, vivendo em constante conflito, mas também abençoado com uma grande descendência. Essa promessa se cumpre quando Ismael nasce e é circuncidado aos 13 anos, como parte do pacto que Deus estabelece com Abraão. Gênesis 17, 23, 25. Apesar de não ser o filho da promessa divina, Ismael é incluído no ato simbólico que sela o relacionamento de Abraão com Deus. No entanto, a chegada de Isaque, o filho legítimo de Sara e Abraão, intensifica as tensões familiares. Durante a festa de desmame de Isaque, Sara percebe Ismael zombando, ou talvez apenas brincando com o irmão, e exige que Abraão expulse Agar e seu filho. Gênesis 21, 9 e 10. Esse pedido, profundamente doloroso para Abraão, só é aceito após Deus garantir que Ismael também seria pai de uma grande nação. Assim, Agar e Ismael são enviados ao deserto com apenas pão e água, onde enfrentam a iminência da morte por sede. Mas Deus intervém novamente. O texto em Gênesis 21, 17 e 19 narra como o choro de Ismael chega aos ouvidos divinos e um anjo aparece para salvar mãe e filho, indicando um poço de água nas proximidades. Após serem salvos da morte no deserto, Agar e Ismael iniciam uma nova vida longe da família de Abraão. Ismael cresce no deserto de Parã, onde desenvolve habilidades como arqueiro. Gênesis 21, 20. Agar, sendo egípcia, escolhe para seu filho uma esposa de sua terra natal, consolidando suas raízes em uma nova linhagem. Embora Ismael tenha sido excluído da herança de Abraão, Deus não o abandonou. Pelo contrário, reafirmou a promessa de que ele se tornaria pai de uma grande nação. Em Gênesis 25, 13 e 15, somos apresentados aos 12 filhos de Ismael, que deram origem a tribos influentes na região. Essa semelhança com as 12 tribos de Israel, descendentes de Isaque, não é coincidência. Ismael e Isaque representam duas vertentes distintas da bênção de Abraão, uma baseada na ordem natural e outra na promessa sobrenatural. A narrativa de Ismael também reflete as tensões culturais e espirituais da época.
Enquanto Isaque foi escolhido para herdar o pacto divino, Ismael tornou-se símbolo de uma linhagem independente com uma identidade própria. Os descendentes de Ismael, conhecidos como ismaelitas, estabeleceram-se como nômades e comerciantes, ocupando terras no norte da Península Arábica. Essa independência, contudo, não estava isenta de conflitos. Em Gênesis 16:12, a profecia do anjo se cumpre. Ismael vive em constante confronto, com a mão contra todos e todos contra ele. Um dos momentos mais intrigantes da história de Ismael é sua reconciliação silenciosa com Isaque. Embora separados por escolhas e circunstâncias, os dois irmãos se reúnem para sepultar seu pai, Abraão, em Macpela, Gênesis 25:9. Esse encontro, breve e sem detalhes narrativos, sugere que, apesar das divergências, os laços familiares permaneciam intactos. A figura de Ismael também transcende os limites do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo utiliza a história de Hagar e Sara para ilustrar a diferença entre a antiga e a nova aliança, Gálatas 4:22-31. Hagar, a serva, representa a lei e os esforços humanos para alcançar a salvação, enquanto Sara simboliza a graça divina, que opera através do impossível. Nesse contexto, Ismael é associado ao nascimento segundo a carne, enquanto Isaque é ligado ao nascimento pelo Espírito. Apesar de Ismael não ser o herdeiro do pacto de Deus com Abraão, sua história está longe de ser insignificante. Ele se torna uma figura central na genealogia de muitos povos, sendo reconhecido por muçulmanos como ancestral direto do profeta Maomé. Embora a Bíblia não afirme diretamente essa conexão, o impacto de Ismael na história das nações árabes é inegável. A trajetória de Ismael também reflete a complexidade das promessas divinas. Ele foi rejeitado como herdeiro, mas nunca abandonado. Deus ouviu seu clamor no deserto, guiou seus passos e garantiu que sua descendência prosperasse. Sua vida é um testemunho de que, mesmo fora do centro da narrativa divina, há espaço para graça, redenção e propósito. A linhagem de Ismael prospera de forma impressionante, cumprindo a promessa divina de que ele se tornaria uma grande nação. Seus 12 filhos, mencionados em Gênesis 25, 13 e 15, tornaram-se líderes de tribos que se espalharam pelo deserto, formando uma identidade cultural forte e resiliente. Essas tribos, conhecidas como ismaelitas, desenvolveram-se como comerciantes e pastores, desempenhando um papel importante na economia e nos conflitos da região. A Bíblia descreve que os descendentes de Ismael habitavam desde Avilá até Sur, regiões estratégicas no norte da Península Arábica, Gênesis 25:18. Eles viviam em constante movimento como nômades, carregando consigo um legado de liberdade e resistência. A expressão "homem como um jumento selvagem", atribuída a Ismael, simboliza essa natureza indomável, mas também a tensão que permeava suas relações com outras nações e tribos. A conexão entre os descendentes de Ismael e os midianitas, descendentes de Abraão, através de Quetura, também é significativa. Essas linhagens entrelaçadas são mencionadas em várias passagens bíblicas, indicando uma rede complexa de alianças e rivalidades. Por exemplo, em Juízes 8:24, os midianitas são chamados de ismaelitas, sugerindo uma fusão cultural entre esses povos ao longo do tempo. No entanto, a influência de Ismael não se limita ao Antigo Testamento. Entre os muçulmanos, ele é reverenciado como o ancestral direto do profeta Maomé. De acordo com a tradição islâmica, Ismael e sua mãe Hagar desempenharam um papel fundamental na história de Meca. Acredita-se que eles estabeleceram raízes na cidade e que Ismael participou da construção da Caaba, o local mais sagrado do Islã. Embora a Bíblia não confirme esses relatos,
A associação de Ismael com a Península Arábica e suas tradições é amplamente aceita. Essa ligação entre Ismael e as origens do Islã contribuiu para sua reputação como um patriarca venerado em diferentes religiões. Para os muçulmanos, ele é um símbolo de obediência e resiliência, enquanto, na Bíblia, sua vida reflete o cumprimento das promessas de Deus, mesmo fora da linhagem direta do pacto. Essa dualidade torna Ismael uma figura fascinante, cujas complexidades vão além de sua narrativa pessoal. Outra camada interessante da história de Ismael é sua relação com Isaque. Embora a Bíblia narre episódios de tensão entre os dois irmãos, também há momentos de reconciliação e respeito mútuo. Quando Abraão morre, Ismael e Isaque unem-se para enterrá-lo na caverna de Macpela. Gênesis 25:9. Esse ato demonstra que, apesar das diferenças e das divisões familiares, ambos compartilhavam um vínculo inquebrável com seu pai. A descendência de Ismael também é mencionada em Isaías 66:7, onde os povos de Nebaiote e Quedar, dois de seus filhos, são citados entre aqueles que trazem oferendas ao templo de Deus. Isso sugere que, mesmo fora da linhagem do pacto, os descendentes de Ismael tiveram um papel significativo no plano divino. Além disso, os ismaelitas são citados em várias histórias bíblicas, como os mercadores que compraram José e o levaram ao Egito, Gênesis 37, 25, 28. A morte de Ismael é registrada em Gênesis 25:17, onde é dito que ele viveu 137 anos. Embora a Bíblia não mencione onde ele foi enterrado, a tradição islâmica localiza sua tumba em Meca, próximo a Caaba. Esse detalhe reforça a conexão cultural e espiritual entre Ismael e o mundo árabe. Na narrativa bíblica, Ismael representa mais do que um personagem histórico. Ele simboliza uma das facetas da relação entre a humanidade e Deus. Sua história é um reflexo das tensões entre a promessa divina e as soluções humanas, entre a graça e a lei, e entre o natural e o sobrenatural. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, utiliza Ismael e Isaque para ilustrar verdades espirituais profundas. Gálatas 4, 22, 31. Ele descreve Hagar, mãe de Ismael, como a representação da antiga aliança baseada na lei e no esforço humano, enquanto Sara, mãe de Isaque, simboliza a nova aliança baseada na graça divina. Para Paulo, Ismael é um exemplo de nascimento segundo a carne, resultado de uma tentativa de Abraão e Sara de cumprir a promessa divina com suas próprias forças. Já Isaque, nascido de uma mulher idosa e estéril, representa o poder de Deus em operar o impossível. Essa metáfora enfatiza a diferença entre o que é realizado pela força humana e o que é alcançado pela fé. Paulo afirma que aqueles que vivem sob a antiga aliança, representada por Ismael, estão presos à escravidão da lei, enquanto os que vivem sob a nova aliança, representada por Isaque, desfrutam da liberdade em Cristo. Essa interpretação espiritual da história de Ismael ressalta o contraste entre a autossuficiência humana e a dependência total de Deus. Além disso, a própria escolha do nome de Ismael, que significa Deus ouve, é carregada de simbolismo. Ele nasceu em meio ao sofrimento e à rejeição, mas sua vida é um testemunho de que Deus escuta os clamores daqueles que estão em desespero. Mesmo fora da linhagem da promessa, Ismael foi cuidado, protegido e abençoado por Deus. Essa mensagem é um lembrete poderoso de que o amor e a graça divina não se limitam a uma única linha ou povo. O papel de Ismael na história da salvação também nos desafia a refletir sobre a natureza da inclusão divina. Embora não fosse o herdeiro do pacto, ele foi reconhecido e abençoado como filho de Abraão. A promessa de Deus de que Ismael seria pai de uma grande nação se cumpriu de maneira grandiosa,
mostrando que a soberania de Deus abrange até mesmo aqueles que estão fora dos caminhos tradicionais da aliança. A conexão de Ismael com os povos árabes e sua importância na tradição islâmica acrescenta outra camada de complexidade à sua história. Ele é visto como um patriarca tanto no judaísmo quanto no islamismo, ilustrando como um único personagem bíblico pode transcender barreiras religiosas e culturais. Essa pluralidade ressalta o impacto duradouro da história de Ismael no cenário mundial. No entanto, a tensão entre Ismael e Isaque permanece um tema central. Em Gênesis 21, 9, 10, Sara percebe Ismael como uma ameaça ao futuro de Isaque, o filho da promessa. Sua insistência para que Abraão expulsasse Agar e Ismael reflete o medo humano de perder privilégios e posições. Mas a resposta de Deus é surpreendente. Ele não apenas aprova a decisão de Sara, mas reafirma sua promessa de que Ismael será uma grande nação, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, seus planos são maiores do que as divisões humanas. Essa tensão é um prenúncio dos conflitos futuros entre os descendentes de Ismael e os de Isaque. No entanto, ela também é uma oportunidade de reconciliação. Quando Ismael e Isaque se unem para enterrar Abraão, em Gênesis 25, 9, há um vislumbre de que a paz e a unidade são possíveis, mesmo em meio às diferenças. A história de Ismael transcende as páginas da Bíblia, alcançando um impacto que ressoa nos dias atuais. Ele é uma figura que conecta três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo, sendo reconhecido como ancestral dos povos árabes e patriarca espiritual no Islã. Essa conexão torna sua narrativa um ponto de partida para reflexões sobre identidade, fé e unidade em um mundo dividido por fronteiras culturais e religiosas. No contexto cristão, a história de Ismael destaca a profundidade da graça divina. Embora ele não fosse o herdeiro do pacto feito com Abraão, Deus o abençoou abundantemente, mostrando que suas promessas não estão limitadas por regras ou convenções humanas. Essa lição é particularmente relevante em um mundo onde as divisões de status, etnia ou religião muitas vezes excluem pessoas de oportunidades ou reconhecimentos. Ismael nos lembra de que Deus ouve o clamor de todos, especialmente dos marginalizados. Para os muçulmanos, Ismael é uma figura central, reverenciada como ancestral direto do profeta Maomé. A tradição islâmica associa Ismael à construção da Caaba, em Meca, ao lado de Abraão, reforçando sua posição como um elo espiritual entre os povos árabes e a fé monoteísta. Essa ligação sublinha a ideia de que, apesar das divergências, há uma origem comum nas histórias de fé que moldam bilhões de vidas ao redor do mundo. No entanto, a narrativa de Ismael também levanta questões desafiadoras. O conflito entre Ismael e Isaque, iniciado na infância e perpetuado por suas descendências, simboliza as disputas históricas que muitas vezes surgem de rivalidades familiares ou territoriais. Essas tensões são visíveis até hoje, tanto em contextos religiosos quanto políticos, especialmente no Oriente Médio. Mas a reunião de Ismael e Isaque para sepultar seu pai, Abraão, Gênesis 25, 9, oferece um vislumbre de esperança. Mesmo as divisões mais profundas podem ser superadas pelo reconhecimento de um propósito maior. No aspecto espiritual, a história de Ismael nos desafia a reconsiderar nossas próprias perspectivas sobre exclusão e aceitação. Muitas vezes, os Ismaéis do mundo, aqueles que são considerados secundários, rejeitados ou fora das normas estabelecidas, carregam em si uma bênção única e um papel essencial no plano divino. A história de Ismael é um lembrete poderoso de que Deus não se esquece de ninguém e pode transformar situações de rejeição em oportunidades de crescimento e propósito.
O simbolismo de Ismael também é um convite à introspecção. Como vemos aqueles que estão à margem? Estamos dispostos a reconhecer o valor e o potencial daqueles que são diferentes de nós? Assim como Deus cuidou de Ismael no deserto, ouvindo seu clamor e guiando seus passos, somos chamados a estender compaixão e apoio a quem está em necessidade, independentemente de sua origem ou circunstância. Além disso, a herança de Ismael como pai de uma grande nação reflete a abrangência das promessas de Deus. Sua descendência inclui líderes poderosos, tribos influentes e uma contribuição significativa para a história da humanidade. Isso nos lembra que cada pessoa, independentemente de sua posição inicial, tem o potencial de impactar o mundo de maneira significativa. Nos dias de hoje, onde divisões culturais e religiosas ainda persistem, a história de Ismael serve como um ponto de conexão. Ele é uma ponte entre narrativas que, embora distintas, compartilham raízes profundas. Seu legado nos desafia a buscar diálogo e compreensão, reconhecendo a dignidade e o valor de todos os povos. Ao concluirmos esta reflexão sobre Ismael, percebemos que sua jornada vai além de sua vida e descendência. Ele é um símbolo de resiliência, graça e redenção, mostrando que Deus não se limita às expectativas humanas. A história de Ismael continua a inspirar, oferecendo lições que permanecem tão relevantes hoje quanto nos tempos antigos.